Pessoal, acabei de fazer uma nova compilação da última versão. Já está disponível lá no site, no numeromania.com.br/programa para download, a versão gratuita do nosso programa, aonde agora uma série de inovações que eu coloquei vão facilitar muito, principalmente a geração de combinações via filtros. Os aficionados aí por filtros, que são milhões de pessoas no mundo inteiro que adoram jogar por filtros, vão poder fazer agora muita coisa com essa nossa ferramenta. Relembrando aqui de novo, né? Nosso programa não tem vírus, não tem Trojan e não tem nenhuma rotina maliciosa. Caso o seu antivírus ou o Windows detecte alguma irregularidade no nosso programa, isto chama-se um falso positivo. Você pode pesquisar aí na internet o que é falso positivo em relação a antivírus e sistemas. Então, para instalar o nosso programa, tire o seu antivírus do ar, desabilite a proteção em tempo real, varredura em tempo real. No Windows Defender é só entrar lá nas configurações do Windows Defender e desabilite proteção em tempo real. Faça a instalação do nosso programa, do nosso executável, faça o download, instale o programa num determinado diretório, vá nas exclusões do Windows Defender e coloque o nosso diretório onde foi instalado o programa nas exclusões. Pronto. O nosso instalador também, o arquivo, nosso instalador pode colocar nas exclusões do Windows Defender ou do seu antivírus. Todo antivírus tem que ter as exclusões ou exceções. Se você não souber onde está, ligue para quem vendeu o programa, para a empresa, e diga, olha, eu preciso colocar nas exclusões um sistema aqui, como que eu faço o meu antivírus? No Windows Defender é mais fácil, que é o próprio antivírus do Windows. Aí ative novamente, não vai ter problema nenhum, o antivírus não vai atrapalhar o nosso sistema. Que não tem vírus, que não tem Trojan e não possui rotinas maliciosas. Bom, entrando aqui no nosso programa, nós caímos sempre na loteria genérica. Vamos entrar a título de exemplo agora, falando aqui, os fechamentos do nosso sistema, que são mais ou menos, acho que 29 mil, quase 30 mil, fechamentos que nós temos internamente baseados em acertos e garantias, continua tudo igual, gente. É o mesmo programa, o mesmo sistema, tá? Você pode ver aí os outros vídeos onde eu explico como fazer um fechamento com garantia, com acerto. As telas estão todas iguais ainda, não mudei nada nisso. A grande alteração, as grandes mudanças entraram aqui em combinações. Agora nós temos reduzir ou gerar. Esse gerar não existia. É uma palavra nova aqui. Vamos ver como ficou a tela. Primeiro vamos entrar na Mega Sena. Mega Sena, combinações, reduzir ou gerar via filtros. Bom, eu agora botei um botãozinho azulzinho aqui mostrando qual o grupo que está ativo. Que grupo é esse? São até 9 grupos que o usuário pode definir grupos de dezenas, ou seja, o grupo 1 de dezena, ele pode chegar aqui e marcar as dezenas que pertencem a esse grupo 1, para ele estipular um acerto mínimo. Eu quero um filtro nessas 9 dezenas, eu acho que eu acerto pelo menos uma aqui, dessas 9 dezenas, no máximo 2, ou seja, não me jogue combinações que tenham nessas 9 dezenas 3 delas, 3 acertos. Agora, a grande modificação é essa aqui. Eu posso entrar para definir um grupo 2. Repara que as dezenas do grupo 1 não ficaram desabilitadas, ou seja, o grupo 2 pode pegar dezenas que já estavam marcadas no grupo 1. Ou seja, eu faço meu desenho, figura, cruz, moldura, o que seja que eu quero. Aqui no grupo 2 marquei agora 10 dezenas. Eu quero estipular que dessas 12 dezenas eu acerte pelo menos 2 aqui dentro. Duas, pode ser 2, no máximo 3.
Vamos colocar aqui um terceiro grupo de dezenas. Pode ser o grupo que você desejar agora. Vamos colocar um grupo maluco aqui, uma figura geométrica com 14 dezenas. Eu quero pelo menos 2, no máximo 3 também. Repara que agora, no topo aqui dessa tela dos filtros, o programa pede para você informar a origem das combinações que serão filtradas. Aquela origem, lidas de um arquivo que eu postei num outro vídeo, expliquei como processar os filtros via um arquivo TXT, que foi gerado até pelo nosso programa, continua tudo igual, gente, tá? Você pode utilizar aqui para trazer combinações de um outro sistema que tenha gerado o teu sistema, que você tem um arquivo TXT lá com 10 milhões de combinações, você pode mandar aqui ler desse arquivo para serem processadas nos filtros. Mas a grande novidade que eu introduzi agora foi o número sequencial combinatório, como se chama aqui no Brasil, que são aquelas gerações lexicográficas, né, que se chama no exterior. Se você marcar aqui, ó, o programa te avisa que agora o sistema vai utilizar todas as 50 milhões de combinações da Mega Sena. E você pode estipular um CSN, ou seja, um número sequencial combinatório, que você desejar. Não necessariamente você quer processar do primeiro até o último. O que é esse CSN, um número sequencial combinatório? É uma atribuição numérica para cada uma das combinações. Aquela combinação 1, 2, 3, 4, 5, 6, as primeiras 6 dezenas da Mega Sena juntas, corridas, é a combinação 1 na regra de CSN. A última combinação, 50.063.860, é a combinação aqui, ó. 55, 56, 57, 58, 59, 60. Então, essa é a última combinação. Se você quiser gerar combinações dentro de uma faixa de CSN, que muitas pessoas por aí sabem lidar e conhecem essas faixas, é só colocar a faixa aqui. Mas se você não quer mexer com nada de CSN, simplesmente clique aqui para jogar com a tabela CSN e deixe 1 até a final, ou seja, o programa vai buscar todas as 50 milhões de combinações e passá-las aqui nos filtros. Aqui nós colocamos agora vários outros filtros simples que existem aí na maioria de todos os programas. O Wagner até me recordou, disse, Fernando, coloca o filtro de... Ele pediu aqui, um deles é dígitos distintos. Essa quantidade de dígitos distintos é bem polêmico e é um pouco chato aí do pessoal entender. Eu gosto mais desses algarismos diferentes, quantidade de algarismos diferentes, ou seja, dentro de um resultado, a quantidade dos algarismos. Quantos números 1 saíram diferentes? Quantos dígitos 9, dígito 0? Então você soma isso e você estipular, eu quero jogar com uma quantidade mínima de dígitos diferente, digamos de 4, e com no máximo 8. É um exemplo. Você ativa o filtro. Ou seja, esses algarismos diferentes, quantidade de algarismos diferentes, baseada num resultado de 6 dezenas, você vai somar quantas vezes saiu, se saiu o número 2, marca 1. Se saiu o dígito 2 na dezena, saiu o dígito 2 na unidade, é o mesmo 2, não soma novamente. Então, as quantidades de dígitos de algarismos diferentes que surgiram no resultado. Muita gente gosta também de números primos. Aqui, agora tem um filtro default do programa
que é o acerto dos grupos 1, 2 e 3. O que é isso? Ou seja, eu vinculei esse filtro ao grupo 1, 2 e 3. Você não necessariamente precisa jogar grupos 1, 2, 3. Você pode marcar só o 6, 7, 8, 9, o que seja. Mas os grupos 1, 2 e 3 estão sujeitos a esse filtro aqui interno do programa. Ou seja, repare aqui, ó, eu coloquei no grupo 1 uma quantidade mínima de 1, mas eu poderia botar 0, por exemplo. No grupo 2, 2. No grupo 3, 2. Então, entre as dezenas do grupo 1, do grupo 2 e do grupo 3, eu estou pedindo no mínimo aqui 4 acertos. Mas eu posso forçar que acerto dos grupos 1, 2 e 3, eu quero 5. Ou seja, e no máximo aqui, vamos supor, 8. O que significa isso? Que antes, quando eu tinha só o grupo 1, 2 e 3, bastava nesse grupo 9 eu acertar. Não, 0 até é muito pouco, vamos deixar uma mesmo. Bastava eu acertar no grupo 1 uma dezena, no grupo 2 duas dezenas, no grupo 3 duas dezenas. Só que agora isso daria então 1, 2 e 2, 5 acerto. Eu vou subir aqui para 6. Ou seja, entre esses 3 grupos, um deles vai ter que acertar mais do que o mínimo, né? Porque eu estou exigindo 6 entre o grupo 1, 2 e 3. Isso é muito legal, tem muitas situações que é preciso fazer esse tipo de filtro. Esse ausência nos grupos 1, 2 e 3 já complica um pouco. Eu vou depois até fazer um vídeo para explicar o que é isso. Você pode controlar se um dos grupos 3 forçosamente vai falhar, mas isso depois eu explico em outro vídeo. Então, aqueles filtros chavões que o pessoal usa no mercado, somas, linhas, colunas, sequências, ou o que seja, estão todos aqui. Mas você agora pode definir e criar grupos mirabolantes aqui, que você queira colocar. Fizemos aqui, todas as dezenas vai ser processadas a 50 milhões, vai passar 50 milhões de combinações nos grupos, nas exigências que você fizer, e o programa no final vai dizer se gerou, se não gerou, combinações de saldo. Lembrando aqui, em relação aos outros vídeos que eu já vi sobre filtros, o nosso programa tem uma limitação, acho que aqui na Mega Sena são 90 mil combinações em memória. Então não adianta você fazer gerações aqui com filtros e botar filtros muito simples que não matem grande quantidade de combinações, porque senão no final você vai ter 1 milhão de combinações, 2 milhões de combinações a jogar. Ou seja, você só vai poder gravar as combinações no final do processamento se elas ficarem abaixo do limite de combinações que o programa tem para cada loteria em memória, tá? Que é grande, 90 mil, 70 mil combinações. Então, porque você não vai jogar mais do que isso, né? Então não tem o porquê o nosso programa botar em memória 200, 300, 400, 1 milhão de combinações em memória. Você não vai imprimir 1 milhão de combinações, você vai imprimir 200, 400, 1000, se fizer um jogo muito grande. Então, mas ficou muito útil agora isso aqui, muito ágil. Aqui, o que eu fiz? Se você marcar aleatórias, o programa passa a não gerar mais todas as combinações da Mega Sena, mas vai gerar 1 milhão delas aleatoriamente. E 1 milhão você altera. Então, o sistema vai criar aleatoriamente 1 milhão de combinações existentes na loteria Mega Sena. Você pode alterar a quantidade a ser gerada, a quantidade de dezenas em cada combinação. Olha só, ainda tem um erro aqui, eu vou corrigir. E ainda você pode forçar para que sejam sempre as mesmas. O que significa isso? Que se você deixar só aleatórias marcadas, o programa vai gerar 1 milhão de combinações e passá-las nos seus filtros e ver quantos estão vivos no final.
Mas você pode dizer assim, eu quero sempre as mesmas. Significa que o programa vai continuar fazendo 1 milhão de combinações aleatórias, mas vão ser sempre as mesmas no seguinte sentido. Se 2 dias depois que você fez um processamento, você entrar aqui novamente e deixar marcado as mesmas, estas 1 milhão de combinações na sequência vão ser as mesmas geradas. Você pode pôr 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de combinações. Estando marcado as mesmas, ele vai gerar na mesma sequência as mesmas combinações. Agora, basta deixar só aleatórias ligadas, que aí sempre vão vir combinações diferentes a todo momento, tá? Então, isso aqui é útil, porque depois você quer simular, criar determinados filtros. Ah, mas eu estava gerando aleatoriamente. Então, isso aqui permite que você trabalhe com combinações aleatórias para serem passadas nos filtros, mas elas são iguais em outros processamentos que você venha a fazer, são as mesmas. Então, isso é muito bom. Um outro detalhe aqui, ó, eu posso gerar combinações de 6, ou de 7, ou de 15, que podem ser apostadas na Mega Sena. Né? Então, nesse cantinho aqui da tela, dependendo da loteria que você estiver, você vai ter limites e máximos vinculados à sua loteria. Então, eu posso gerar combinações de 7 dezenas. Então, se eu colocar aqui 7, ele vai me gerar 1 milhão de combinações com 7 dezenas que serão submetidas aos filtros e aos parâmetros que você colocar. As que passarem podem ser salvas em um arquivo TXT e vão ter todas 7 dezenas cada uma. Bom, o lidas de um arquivo eu nem vou entrar agora no método, eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Vamos fazer um teste aqui, ó. Definir 1 milhão de combinações de 7 dezenas. Estou com esses filtros malucos que eu coloquei aqui. Vamos ver se isso gera alguma combinação ou se isso mata todas as combinações. Vamos ver. Simplesmente é só clicar processar filtros. E olha só, nossos filtros estão muito leves, estão gerando muitas combinações aqui. Já tem 45 mil, 50 mil combinações. Ó, a Mega Sena está com um limite de 60 mil. Então já parou aqui o programa, porque ele encontrou já daquelas 1 milhão de combinações que ele iria sortear, quando ele já encontrou 60.001 combinações, o filtro parou o sistema, tá? Eu ainda dou a chance aqui para a pessoa, quer salvar essas 60 mil combinações? Não, não quero, para que eu quero isso? Então, repara, você tem que colocar filtros que apertem mais, entende? Você tem que, vamos supor, eu vou chegar aqui nas dezenas ímpares e pares, eu quero pelo menos 3 pares, no máximo 4. Duas até 4 é razoável. Agora, pessoal, não adianta você botar todos os filtros razoáveis, mandar processar 1 milhão ou 50 milhões de combinações. É claro que vai ficar no final milhões de combinações. Você não vai criar uma fórmula mágica de filtros simples que ocorrem sempre em todos os resultados e que vai ficar aqui no final 50 combinações para gerar. Não, claro que não. Então, você tem que ou gerar uma quantidade menor de combinações ou apertar nos filtros. Né? As somas eu nem sei de cabeça qual é um range de somas bom na Mega Sena. Vamos ver aqui, linhas por coluna, quantidade de dezenas por linha. Então, na linha, eu quero dizer que a linha não necessariamente vai ter que ter acerto, mas no máximo na linha, eu quero 2, digamos, 2 na linha. Vamos ver se essas 2 alterações em filtros aqui já vai reduzir o universo de combinações. Processar filtros. Ó, agora já está difícil, ó. Ele está processando, ainda não veio nenhuma combinação.
Reparem, ele processou 1 milhão de combinações com 7 dezenas cada uma e só 6 combinações sobreviveram dessas 1 milhão. Deseja salvar? Sim, quero salvar. Ele vai abrir aqui o local para salvar. Salvei. Série com 26 dezenas foram gravadas com 6 combinações. Em 6 combinações, né? Onde é que foi salva? Deseja abrir agora? Sim, só para mostrar. Vamos entrar aqui. Repara, aí o programa já fecha a tela de filtros e já carrega automaticamente na Mega Sena aquelas combinações que foram geradas. Repara, todas as combinações jogaram em apenas 26 dezenas, 6 combinações em memória. Se eu entrar aqui em combinações em memória, eu vou poder visualizar 2, 4, 6, 7. Ó. São combinações de 7 dezenas, conforme eu mandei rodar. Então, estas combinações aqui passaram naquele critério nosso dos filtros de 1 milhão de combinações, só 6 passaram. Vamos sair daqui, vamos voltar nos filtros. Repara que agora eu tenho uma série em memória, tá? Então, eu estou voltando na tela de geração de filtros. Repare que a série continua lá em memória. E reparem que agora o botão, combinações que estão em memória, são aptas a serem processadas no filtro. Ou seja, se você carregou no programa ou gerou lá no programa por acerto, ou que seja, 50 mil, 20 mil, 30 mil combinações estão em memória do programa, você pode sujeitar elas, mandar elas passarem aqui em todos os filtros. Então, se essas 6 combinações que estão em memória for passadas novamente aqui no filtro, o que vai acontecer? Todas as combinações das 6 que estão em memória passaram pelos filtros. Claro, elas foram geradas por esses filtros, né? Os filtros ficaram gravados aqui. Então, não reduziu mais nada. Então, você agora tem que estipular aqui, na hora de processar os filtros, a origem. Se vai ser todas da loteria, que demora um pouco, aí na Mega Sena, dependendo dos filtros, para gerar 50 milhões e submeter em uma quantidade razoável de filtros, deve levar 7, 8, 10 minutos de processamento, num micro razoável, se for um micro muito veloz mesmo. Mas no mais, nas outras loterias, e se você não brincar com tantos milhões de combinações, é muito rápido, quase instantâneo as coisas. Então você tem que especificar todas as combinações, ou um range de CSN, ou se elas vão ser aleatórias, e aleatórias as mesmas ou não, e quantas combinações você vai querer. Repara que quando eu comecei a mexer aqui já para aleatórias, a série que estava em memória lá foi apagada, tá? Foi tirada da memória do programa. E não está mais disponível aqui, ó, parece que está em memória. Se você quisesse fazer, teria que sair, entrar lá novamente, carregar a série e mandar processar em memória. Então, quando você se complicar nos filtros, não saber mais que filtros aqui estão ativos, não estão ativos, estão zerados, não estão zerados, que grupos que você marcou, se você fez uma complicação nos grupos e na hora de processar não está gerando absolutamente nada, nem em 1, 2, em 5 milhões ou em 50 milhões que você tenha processado, não gerou nada no final, faça a redefinição dos filtros, ou seja, vamos fazer aqui, redefinir os filtros. Isso vai desmarcar todos os parâmetros dos filtros, sim. Ou seja, ó, limpou todos os filtros, agora estão estaca zero, igual quando você instalou o programa pela primeira vez. Para você redefinir os seus grupos e redefinir acertos mínimos e máximos e mandar processar. Saindo daqui, vamos voltar na loteria Lotomania. Na loteria Lotomania, eu não posso gerar CSN na Lotomania. Embora a gente saiba que as chances de acerto na Lotomania é de 1 em 11 milhões e 600 mil, se não me engano, as chances de acerto. As combinações possíveis de 50 a 50 dezenas
é um número astronômico, não é bom nem falar nisso, eu posteriormente vou falar até fazer um vídeo sobre isso. Então, entrando aqui na lotomania, o que nós temos? Ele já colocou aqui que vão ser geradas combinações de 50 a 50, que é o que você precisa para jogar. E na parte aqui aleatória, 1 milhão é o default. Mas você pode mandar aqui, ó, eu quero 8 milhões de combinações. Então ele vai gerar 8 milhões de combinações com 50 dezenas e submetê-las aos grupos que você definir. Então, se você tem um grupo aqui na lotomania que você queira e queira estipular um acerto, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos colocar no mínimo 2 e para dificultar ele, ó, vamos botar no máximo 3. Um outro grupo aqui, com também, vamos esgoelar aqui, vamos dizer assim, eu quero mínimo 2 e máximo 2, ou seja, eu quero 2 dezenas desse grupo aqui. Esse pode ser 2 ou 3. Vamos ver o que já gera isso aqui. Estamos com aleatória, 8 milhões é muita coisa, não vamos perder muito tempo. Vamos botar aqui 2 milhões de combinações. Processar os filtros. Ó, tá razoável, ele está processando devagar, entrando as combinações, já entraram 1000. Vamos ver se não vai extrapolar a quantidade de... Não extrapolou, 2.543. Então, repara, a gente criou 2 filtros aqui, um com 12 dezenas, outro com 10, estipulamos mínimos e máximos, forçamos que aqui no grupo 2 tenha que ter acerto de 2 dezenas exatas, e já funcionou aqui, ó, das 2 milhões de combinações, o primeiro filtro foi o que mais matou 1.882.000 combinações. O segundo grupo matou essa quantidade, e ainda restaram, das 2 milhões, 2.543. Quer salvar? Sim. Salvei. Deseja abrir? Sim. Ele já carrega automaticamente. Você entra em combinações, estão aqui as tuas 2.500 combinações que foram geradas pelo programa através dos filtros. Jogo caro, né? Ainda mais se jogar com a combinação espelho. Então agora, pessoal, vocês podem fazer grupos incríveis de dezenas aqui e estipular acertos, além de utilizar os filtros padrões e chavões aí do mercado. Na Timimania, e a exemplo da Lotomania, não é possível fazer a geração CSN, também porque 80 dezenas, 10 a 10 que são jogadas, é um número astronômico, é muito grande para se fazer um processamento desse. Mas nada implica que aleatoriamente você gere quantos milhões você quiser aqui de combinações de 10 dezenas para serem sujeitadas aos seus filtros. Provavelmente quando você manda gerar na Lotomania, voltando na tela anterior, se você mandar gerar na Lotomania 10, 12, 13, 14 milhões de combinações, provavelmente a combinação premiada de todos os concursos está dentro delas, tá? Então, provavelmente vai passar uma combinação de 50 dezenas da Lotomania com um prêmio, se os seus filtros conseguirem deixar ela salva, você vai ter um bom acerto no teu jogo, na tua série. Então é isso, pessoal. Está disponível lá, vocês podem baixar. Vejam se você, depois de instalar, se estão com essa versão, 21 de novembro de 2018.